que vem na sua cabeça quando o assunto é frases em inglês no futuro? Will ou going to? Ou os dois? Na aula de hoje eu vou te mostrar que não! Essas não são as únicas formas de falar sobre o futuro no inglês. E eu tenho a plena certeza que elas vão te surpreender muito. Vamos nessa! Hi there and welcome! Fala galera, tudo bem? Meu nome é Camille Vilela, eu sou professora de inglês e criadora do método Fluência 30x9. Então vamos lá, que a aula de hoje vai ser bem direta. Quais são essas 4 formas de falar sobre o futuro no inglês? Nós temos o will, nós temos o be going to, mas nós também temos frases no presente simples, frases tranquilas com algum indício de tempo no futuro. E nós também temos present continuous, que são frases no presente contínuo, mas que também tem alguma referência de tempo no futuro. E eu não sei se você sabe, mas a gente tem uma playlist com todos os tempos verbais em inglês aqui no canal. Então eu vou deixar aqui no card e também na descrição do vídeo para você conferir, tá bom? Então caso você não esteja familiarizado tanto com will e com going to, tem um vídeo que eu explico só sobre os dois, as principais diferenças e quando a gente vai usar um ou outro. Mas também tem uma aula só sobre o simple present e outra aula somente sobre o present continuous. Então vale a pena conferir antes de continuar assistindo essa aula aqui, ok? Porque na aula de hoje eu vou explicar as principais diferenças entre esses 4 usos. Então vamos lá, vamos começar pelo will e uma pequena revisão. Nós usamos o will mais o verbo para falar sobre possibilidades de futuro. Um futuro incerto, que não tem data exata para acontecer. Um dia, quem sabe, isso pode acontecer. Pode ser que sim, pode ser que não, porque a gente não tem evidência concreta sobre isso. E também usamos o will para falar sobre ações rápidas, que pedem praticamente um reflexo seu. Então vamos de exemplos. In 10 years, cars will fly. In 10 years, cars will fly. Então, em 10 anos, os carros irão voar. In 10 years, cars will fly. A gente tem alguma evidência disso? Bom, até o presente momento, não. Então nem tem como mensurar se em 10 anos isso de fato vai acontecer. É uma possibilidade. Pode ser que sim. I'll get a promotion if I work harder. I'll get a promotion if I work harder. Então eu terei uma promoção, eu poderei ser promovido se eu trabalhar mais, se eu trabalhar de forma mais intensa. Mas isso não é verdade. Você pode até, trabalhar ainda mais e isso não acontecer. Seu chefe não te falou que você vai ser promovido. É uma possibilidade, se você trabalhar. Pode ser que sim, mas pode ser que não. I'll get a promotion if I work harder. This year, I'll study English for real. This year, I'll study English for real. Então, esse ano eu irei estudar inglês de verdade. This year, I'll study English for real. E aqui é uma promessa, não é uma possibilidade, né? A pessoa tá ali fazendo uma promessa pra ela mesma. E eu espero que você cumpra essa promessa consigo mesmo. Will you marry me? Will you marry me? Olha, eu tô te perguntando se você vai cumprir essa promessa. Você vai se casar comigo? Promete que você vai casar comigo? Will you marry me? E assim como eu falei, também tem as ações rápidas, né? She'll pick up the phone and I'll open the door. She will pick up the phone and I'll open the door. Então ela vai atender o telefone e eu vou abrir a porta. Tipo, nossa, o telefone tá tocando, tem gente batendo na porta, ela vai pra um lado e eu vou pro outro. She'll pick up the phone and I'll open the door. Ok? Então o will é para promessas, para um futuro incerto, é uma possibilidade, pode ser que sim, pode ser que não. E também para ações rápidas. Agora, o be going to, a nossa segunda opção aqui, ela já é diferente. Porque ela é mais para um futuro certo, quando a gente tem data, quando a gente tem evidência de que algo realmente irá acontecer. Então a gente pode ter essas duas perspectivas. Ou a gente vai prever o futuro com base em uma evidência que realmente vai acontecer, ou a gente vai usar alguma data específica, porque praticamente já está marcado, então vai acontecer. Exemplos. I'm going to Canada next year. I'm going to Canada next year. Então eu vou pro Canadá ano que vem. I'm going to Canada next year. E você deve estar se perguntando, aqui só tem o be, going, to e o verbo, né? Tá faltando o verbo. Só que como é praticamente o mesmo verbo, daí a gente nem coloca o to go, né? I'm going to go to Canada next year. Senão fica meio redundante. Então, nesse caso, a gente tira, tá? Então, sempre quando você vai usar o be going to com o go sendo o verbo principal da frase, você não precisa colocá-lo. She's going to have a baby. She's going to have a baby. Ela vai ter um bebê. Ela está grávida. She's going to have a baby. Como que eu sei? O teste é positivo, ela já tá aparecendo na barriguinha e assim por diante. Já tá certo que isso aconteceu. De alguma forma, a evidência apareceu. She's going to have a baby. Então, por exemplo, se eu falasse she will have a baby, é uma possibilidade para o futuro, quem sabe? Não é uma certeza que ela está grávida ou que ela terá um filho. He's going to be promoted next month, my boss told me. He's going to be promoted next month, my boss told me. Então, ele vai, de fato, conseguir a promoção porque o meu chefe me disse.
Então vai ser uma evidência, alguém me contou uma fofoca, né, passaram a informação adiante e eu sei que ele vai ser promovido. He's going to be promoted next month because my boss told me. My boss told me. We're gonna see Iron Maiden live. We're gonna see Iron Maiden live. Então a gente vai assistir Iron Maiden ao vivo, a gente vai ver eles ali, ó, ao vivo. We're going to see Iron Maiden live. E aí você poderia ter um complemento assim, né? I already bought the tickets, né? Eu já comprei os tickets, eu já comprei os ingressos. Mais uma vez, você já tem ali uma evidência. Tudo bem, então aqui foi basicamente uma revisão do que você já assistiu no outro vídeo, só pra gente assentar aqui e você ter no seu coração ali tranquilo que você já entendeu. Então, qual que é a diferença entre o will, you going to, pro simple present e present continuous? O que é? Gente, olha que incrível, porque é muito simples. O simple present nós usamos para falar sobre rotina, não é verdade? Sobre um fato, uma coisa que sempre acontece todo dia, você levanta, escova o dente, vai pro trabalho, volta, faz uma comidinha gostosa, come e vai dormir. Não é? É para isso que a gente usa o simple present. Então, o que acontece? Nós iremos usar essa ideia de rotina para falar sobre eventos futuros. Por exemplo, um ônibus que sempre sai no mesmo horário, a novela que você sempre assiste, que também é sempre no mesmo horário, o horário das suas aulas da faculdade ou da escola, que horas vai começar o jogo de futebol, porque é sempre no mesmo horário, que horas que vai abrir a loja, o restaurante, que horas que vai fechar, é sempre dentro de um schedule, é sempre dentro de uma agenda, é sempre um cronograma fechado, é uma rotina. Então a gente usa o simple present mais um elemento, uma referência do futuro, e essa frase está certa, está correta. Olha só. Our conversation class starts at 7 p.m. today. Our conversation class starts at 7 p.m. today. Our conversation class starts at 7 p.m. today. Então, a nossa aula de conversação começa hoje às 7 horas da noite. Hoje, às 7 horas da noite. Ou seja, eu estou em algum período mais cedo do que às 7. E às 7 está no futuro. Mas como é algo rotineiro, our conversation class starts at 7 p.m. today. The venue opens at 6 p.m. Ou seja, a casa de show abre às 6 horas da noite. Ou 6 horas da tarde. The venue opens at 6 p.m. I need to take the bus at 8 p.m., okay? I need to take the bus at 8 p.m., okay? Eu preciso pegar o ônibus às 8 horas da noite, tudo bem? Eu estou indicando que algo vai acontecer no futuro. Mas eu não estou falando com uma estrutura no futuro, tá vendo? É só uma referência de tempo. I need to take the bus at 8 p.m., okay? The restaurant closes at 11 p.m. tonight. The restaurant closes at 11 p.m. tonight. Ou seja, o restaurante fecha às 11 horas da noite, hoje. The restaurant closes at 11 p.m. tonight. Tudo bem? Então a gente vai usar o simple present para falar de algo que é rotineiro, frequente, sempre tá ali dentro do mesmo horário, que vai acontecer mais tarde. Essas ações, elas tendem a acontecer dentro de um período rápido de tempo. Não é algo que vai demorar muito. E eu acho que deu pra sentir isso através dos exemplos que a gente pensou, né? Eu tenho que pegar o ônibus às 8, a casa de show abre às 6, o restaurante fecha às 11 horas da noite, e assim por diante. Agora, quando o papo é present continuous, mais alguma referência de tempo, a gente quer dizer que algo vai acontecer tão logo, mas tão daqui a pouco, mas tão mesmo daqui a pouco, que você aproveita e já usa o ing, o present continuous. Então a gente vai usar essa estrutura para falar de coisas que vão acontecer muito brevemente. I'm binge watching Stranger Things tonight. I'm binge watching Stranger Things tonight. Ou seja, eu vou maratonar no Stranger Things hoje de noite. É isso que vai acontecer. Hoje de noite, referência de tempo, I'm binge watching. He isn't studying math with his cousin this weekend. He isn't studying math with his cousin this weekend. Ou seja, ele não vai estudar matemática com o primo dele esse final de semana, né? Então vamos dizer assim, às vezes você tá falando isso numa sexta-feira, por exemplo. He isn't studying math with his cousin this weekend. We're going out for a picnic on Saturday. We're going out for a picnic on Saturday. Então a gente vai sair para um piquenique, fazer um piquenique no sábado. We're going out for a picnic on Saturday. Are we traveling this weekend? Are we traveling this weekend? A gente vai viajar esse final de semana? Nem tava sabendo. Are we traveling this weekend? Okay, so let's do a breakdown. Vamos colocar aqui cada item para vocês entenderem como é que funciona a timeline, né? Como é que funciona essa distribuição do tempo. O que é o que, onde vai aonde. O simple present a gente pode usar a qualquer momento, sempre quando estivermos fazendo referência a algo que sempre acontece, que acontece com frequência. Que tem um schedule, que tem uma agenda, o horário da novela, a hora que começa a sua aula, a hora que você tem que entrar no trabalho. Essas são coisas rotineiras
E se elas forem acontecer mais tarde no seu dia, você pode usar o simple present, porque é rotina. O will entra aqui como quick actions. Igual eu falei, de atender o telefone ou abrir a porta, né? Coisa rápida, tem que ser ágil. Depois a gente tem o present continuous, mais alguma referência de tempo, justamente que é algo que está prestes a acontecer, está muito perto. Depois a gente tem o going to, mais a data, ou um futuro mais certo. E aí eu deixei por último o will com a promessa e também com o futuro incerto, ok? Então, pelo menos essa linha do tempo é assim que eu encaro, é assim que eu entendo os tempos e é assim que eu acho que fica mais fácil para você entender e aplicar também. E é válido lembrar que todos esses formatos, essas estruturas que eu compartilhei aqui, essas 4, nós podemos usar tanto com frases afirmativas, negativas e perguntas também. Uma vez que você entendeu como elas funcionam, é só começar a usar. E aí, você já conhecia todas essas formas de falar sobre o futuro em inglês? Qual ou quais dessas estruturas foi a primeira vez que você ouviu falar? Deixa aqui nos comentários porque eu quero saber. Alright, guys? Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é só clicar nesse botãozinho vermelho aí. Ative também o sino de notificações para receber todas as novidades aqui do canal e compartilhe esse vídeo. Quem que você acha que pode gostar desse conteúdo aqui? Veja se você pensa em pelo menos 2 nomes, 2 pessoas diferentes e envie o link dessa aula para essa pessoa. É só clicar nessa setinha aí de enviar e compartilhar. Ah, e caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão, alguma aula que você quer que eu traga aqui pro canal, é só deixar nos comentários aqui embaixo. Maravilha, guys! Thank you so much for joining me today and I see you on the next one. Bye! We're gonna watch